Pessoal, é o seguinte, eu vou direto com o repórter Ricardo Pereira, que nós temos um caso curioso. Um homem foi encontrado dentro de um bueiro, está há 2 dias lá e as equipes neste momento tentam resgatar a vítima. Deixa eu conversar com o Ricardo. Afinal de contas, por que o homem está nesse buraco? Ô Ricardo, boa noite. É a pergunta que ainda não tem resposta, Paulo. Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o nosso Cidade Alerta. Esse homem foi identificado dentro dessa tubulação, dessa rede de esgoto, hoje por volta das 2h40 da tarde. A informação é que ele entrou pelo córrego que a gente está vendo ali atrás, lá onde está o caminhão dos bombeiros, aquele pessoal atrás da faixa de isolamento. Pelo córrego, ele foi rastejando e veio parar aqui no bueiro. Nessa parte, ele ficou preso. Ele não consegue mais, Paulo, ir para frente, não consegue ir para trás, não consegue se movimentar. Isso aconteceu ontem à tarde, ele teria entrado nesse córrego e apareceu hoje. A gente tem essas imagens feitas pelo Bruno Moura, agora há pouco, de drone, que mostram o trabalho da vista aérea, o trabalho de todos os bombeiros. Eu quero que você, Paulo, e você que está em casa, preste atenção na mobilização, no tanto de profissional trabalhando aqui hoje. A gente está falando de mais de 20 homens mobilizados para tentar resgatar essa pessoa que ainda não está identificada. A gente só sabe que é um rapaz, não sabe também o motivo pelo qual ele foi parar dentro dessa tubulação. A gente está falando também de profissionais da Sanepar, já que é uma rede também de encanamento, tubulação de água, além de profissionais da Defesa Civil, mais ou menos 8 viaturas do Corpo de Bombeiros por aqui. E esse maquinário ao lado esquerdo acabou de chegar, porque mesmo com um trabalho de mais de 3 horas do Corpo de Bombeiros, um trabalho braçal, ainda não foi possível chegar até esse homem, que apesar de tudo segue muito tranquilo, conversando com os bombeiros. Uma informação que a gente tem, Paulo, é que os moradores perguntaram para ele: por que você entrou aí, rapaz? O que aconteceu? Ah, eu estava fugindo de falsas acusações. E não está muito claro se esse homem está lúcido, se seria ou não um usuário de drogas, enfim. É o tipo de coisa que a gente deve descobrir logo mais. Esse maquinário aqui, à esquerda da sua imagem, daqui a pouco deve ser colocado na ativa para terminar de quebrar o asfalto e que esse homem possa de fato ser resgatado. Trabalho do Corpo de Bombeiros, que já dura mais de 3 horas, mobiliza dezenas de profissionais, várias viaturas, um efetivo muito grande, muito importante do Corpo de Bombeiros e toda a população aqui do bairro Pinheirinho. A gente está bem na parte que o Pinheirinho quase chega ao sítio cercado. Para quem está acompanhando a gente ter uma ideia de localização, a gente está a 1,5 km do terminal do sítio cercado. Essa ocorrência aqui na rua Joel Carzino. Paulo, volto com você, a gente segue acompanhando esse trabalho. Logo mais, quem sabe, né, o que a gente espera, com novidades, com boas notícias, que esse resgate possa acontecer da melhor maneira. Paulo. Obrigado, Ricardo. É o seguinte, nós estamos com a equipe ao vivo lá no bairro Pinheirinho, porque um homem está preso dentro de um bueiro há 2 dias. Deixa eu voltar com o nosso repórter, o Ricardo Pereira. Ricardo, o que esse homem está fazendo nesse buraco? Você ainda não teve a curiosidade de dar uma entradinha, não, para fazer umas imagens melhores aqui em primeira mão para nós? Esse é o máximo que a gente pode se aproximar, Paulo, devido até mesmo o risco por conta desse buraco que cada vez está maior. O trabalho da retroescavadeira começou agora há pouco e o que a gente percebeu? Que os bombeiros passaram a se mobilizar cada vez com efetivo cada vez maior. Aliás, agora à tarde, muita gente acreditando também por causa da possibilidade de chuva. Imagine você o estrago que seria, a dificuldade ainda maior que seria para esses profissionais, esse trabalho de resgate, caso de fato a chuva viesse. Lembrando, para quem não acompanhou nossa primeira entrada, os bombeiros foram chamados hoje, mais ou menos 2h40 da tarde. Uma moradora aqui daquela casa ao lado telefonou para os bombeiros: olha, seguinte, tem uma pessoa no bueiro na frente da minha casa, tá pedindo socorro, não sei o que está acontecendo. Os bombeiros vieram e começaram a cavar, utilizaram picaretas, mas não deu certo. O buraco tá gigantesco. O Bruno Moura vai mostrar pra gente todo esse trabalho que tá acontecendo. A retroescavadeira também está auxiliando na medida do possível. Por quê? Para evitar também que haja um desabamento, um desmoronamento por ali. Então a gente está falando de 20 bombeiros, pelo menos 20 bombeiros trabalhando nessa tentativa de resgate desse homem que está bem tranquilo
tranquilo, apesar de tudo, e que a gente torce para que seja de fato resgatado o quanto antes. Paulo. Ô Ricardo, mas me diga uma coisa, quando você diz que está tudo tranquilo, então o Corpo de Bombeiros já chegou até ele, mas como é que o Corpo de Bombeiros já chegou até ele para ter a garantia de que ele está bem? Você acabou de noticiar que é um perigo, o grande perigo é o de desmoronamento, não seria a falta de ar, mas como é que se tem essa informação? O Corpo de Bombeiros já conversou com ele? A todo momento eles conversam com esse homem, Paulo. Não é possível ainda ver esse homem, mas é possível escutá-lo. Os bombeiros estão conversando com ele. Ele não soube explicar por que ele entrou nesse buraco. O que ele teria dito aqui nos primeiros momentos é que ele estava fugindo de falsas acusações. Lá atrás tem um córrego. Entrou no córrego, foi se rastejando, foi se esbeirando por ali e acabou parando dentro desse bueiro. A informação é que isso teria acontecido ontem, só hoje, que o pessoal que mora aqui nessa rua acabou ouvindo esse homem pedindo por socorro e de fato acionaram os bombeiros. A informação que a gente tem é que não há risco de falta de ar para ele, né? Porque há todo um aparato ali, os bombeiros estão até mesmo com alguns cilindros de oxigênio, todos, é claro, preparados para esse resgate, sempre não desejando o pior, mas preparados para caso de fato alguma coisa aconteça por aqui. A gente não sabe ainda a previsão de resgate, se em 10 minutos a gente consegue chegar a esse homem, os bombeiros conseguem chegar, se em 1 hora, 2 horas, ou se esse trabalho vai madrugada adentro. Mas com certeza a gente segue por aqui para acompanhar todo esse trabalho que acontece hoje no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Paulo. Obrigado, Ricardo. Agora eu quero voltar também com a unidade móvel número 2, com o nosso repórter Ricardo Pereira, que acompanha você que chega nesse momento aqui no Cidade Alerta. Um homem entrou num bueiro, está há 48 horas, toda uma equipe lá tentando retirá-lo e o risco é de desmoronamento. Quanto mais a noite vai se passando, tem a impressão que o serviço torna-se mais perigoso. Confere ou não, Ricardo? Com certeza, Paulo, todas essas adversidades, até mesmo o pessoal da Sanepar está por aqui, já suspendeu o fornecimento de água para evitar qualquer outro risco também, da pressão, da carga da água, para que não dificulte ainda mais o trabalho do Corpo de Bombeiros. Esse trabalho de resgate começou por volta das 3 horas da tarde e a gente vai conversar aqui com o Capitão Cruz do Corpo de Bombeiros, que vai atualizar para a gente a situação desse homem. Informação aqui em primeira mão, identificado como Luiz, de 25 anos aproximadamente, está conversando com os bombeiros a todo momento. Capitão, boa noite. Como tem sido esse trabalho? A gente sabe que não é um trabalho fácil. Quais são os riscos que os bombeiros enfrentam numa situação como essa? Boa noite a todos. Então, o Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência, como você falou, né, por volta das 3 horas da tarde. Chegou a primeira viatura, começamos a fazer o atendimento da vítima, conseguimos comunicação com ela, né, por meio da boca de lobo ali. Iniciamos o trabalho de forma manual até a chegada de uma máquina. E já acessamos a manilha onde essa vítima está presa, então estamos conversando com ela. A princípio está tranquila, uma vítima aí de código 2 a princípio. E agora a gente está numa parte do trabalho mais delicado, né, que é próximo dessa manilha, então tem que ser com bastante delicadeza ali, o trabalho manual em si, não dá para usar a máquina em si, para proteger a vítima, né, risco de quebrar essa manilha e trazer uma situação desconfortável para a própria vítima. A questão de desmoronamento também é um risco real numa situação como essa. Sim, a gente analisa esse cenário, né? Então a gente faz um trabalho visando a segurança da equipe e também da própria vítima que está lá embaixo. O que a equipe sabe informar a respeito desse homem? Dá para saber a posição que ele está, o jeito que ele está ali nesse buraco? Então, o que nós temos é que ele está voltado a cabeça aqui para onde nós estamos, né? Onde a gente está. E ele estava ali aproximadamente uns 3 a 4 metros da boca de lobo. Então foi a forma que ele chegou, ficou trancado ali, né, entalou ali. E com isso ele gritou e por meio da boca de lobo os populares identificaram que tinha uma vítima ali dentro e acionaram o Corpo de Bombeiros. É possível a gente ter alguma previsão, assim, um horário máximo de resgate? Como que está o andamento desse trabalho? Então, esse cenário está sendo feito pelo comandante do incidente, né, o Major Gabriel, que está coordenando as equipes ali. Nós já estamos, já acessamos a manilha onde a vítima está presa. Então ali eles estão só analisando se vai abrir um pouco mais o espaço para a remoção dessa manilha ou não. Então não posso precisar se vai demorar minutos ou mais 1 hora, sabe?
Certo, obrigado pelas informações. Tá aí a palavra do Capitão Cruz, do Corpo de Bombeiros, falando sobre esse árduo e intenso trabalho de resgate dos mais ou menos 20 bombeiros que estão aqui trabalhando há horas. Como o capitão explicou, o maquinário, a retroescavadeira, essa mini retroescavadeira foi necessária, mas ela tem que ser utilizada com o máximo cuidado para evitar que parte do asfalto caia sobre os bombeiros que estão nesse buraco ou até mesmo sobre essa vítima. Paulo. Ô Ricardo, para quem chega neste momento, qual seria mais ou menos a distância que eles estão percorrendo para chegar até este homem e por que ele entrou e não conseguiu voltar? A distância ainda é uma incógnita, Paulo. Os bombeiros acham que ele estaria ali a mais ou menos 4 metros de profundidade, mas também não é possível precisar, já que não há contato visual. Os bombeiros não conseguem enxergar esse homem, apenas conversar com ele. Ele não falou muita coisa e também os bombeiros não têm essa preocupação agora de saber por que ele entrou. Qual que é a prioridade? É resgatar esse homem bem, com vida, o quanto antes. Por muita sorte, não choveu, já que a chuva traria uma complicação ainda maior para esse trabalho, por conta da terra que é retirada por aqui, por conta do asfalto, até mesmo pelo buraco, né, que poderia ficar alagado em caso de chuva. O Capitão Cruz falou pra gente aqui também, Paulo, que não dá para saber se é um trabalho que em 10 minutos vai ser concluído, se em meia hora, 2 horas, 10 horas, justamente porque não se sabe com exatidão a profundidade que está esse homem, nem a maneira que ele está dentro desse buraco. Só repetindo a informação, então, o que a gente sabe, essa informação de momento, é que ele teria entrado pelo córrego, que fica mais ou menos 50, 100 metros daqui, e de alguma maneira, rastejando, acabou parando nesse local, a gente torcendo para ele ser resgatado o quanto antes. Paulo. Obrigado, Ricardo. Para você que chega também, deixa eu dizer um negócio. Ele teria conversado dizendo que, bom, ele deve ter consumido drogas e que ele estava sendo perseguido por alguém. E aí ele entra neste local. Este é o detalhe. Nós temos aí o áudio, né, no momento em que o Corpo de Bombeiros eles mantêm o contato. É isso, produção? Cadê o som? Bom, a hora que eles conseguirem eu volto. Vamos lá, quero conversar com o Ricardo na cobertura ao vivo de um homem que parece que chapado entrou aí, ó, nessa situação e agora tem uma quantidade infindável de pessoas tentando retirá-lo. Ricardo? Que mobilização por aqui, hein, Paulo? A gente está falando do bairro Pinheirinho, o trabalho do Corpo de Bombeiros já passa de 4 horas, mais ou menos 20 bombeiros, sem contar profissionais da Sanepar, Defesa Civil, população toda mobilizada para acompanhar esse trabalho de resgate do Luiz. A única informação que a gente tem é esse primeiro nome, o Luiz, um rapaz de aproximadamente 25 anos, que está desde ontem à tarde nesse encanamento, dentro dessa manilha, acabou vindo pelo córrego aqui da região, ficou preso, ficou pedindo por socorro, não se sabe desde quando, mas hoje à tarde os moradores ouviram os pedidos de socorro, chamaram os bombeiros, que assim que confirmaram essa ocorrência, acabaram acionando outras equipes, todo esse maquinário, mini retroescavadeira, várias viaturas por aqui. A informação que a gente tem, Paulo, é que há cerca de 5 minutos os bombeiros conseguiram pela primeira vez enxergar esse homem. Foi colocado ali com uma medida de proteção, um capacete e também um óculos. Então agora está sendo feito ali o trabalho para retirar esse homem do local, está sendo quebrado o restante dessa manilha para depois ele então ser retirado com toda a segurança. Um trabalho aí que nos próximos 5, 10 minutos no máximo deve ser concluído, terminando bem, felizmente, por aqui. Paulo. Obrigado, Ricardo Pereira.